Ó Pai de amor, novamente, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, gratos, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja, nos educa, nos disciplina, nos repreende. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que já ouvimos da Tua palavra, e obrigado também pelo período de comunhão que nós acabamos de ter. E a nossa oração, Senhor, é que a nossa igreja aqui do Dom Pedro, nós possamos, Senhor, continuar a crescer em conhecer ao Senhor, crescer, Senhor, em santidade, crescer, Senhor, no serviço ao Senhor, crescer no nosso testemunho, onde estivermos e nessa comunidade, que nós possamos, Senhor, também crescer no amor uns para com os outros. E nós pedimos, Senhor, para que o Senhor continue a falar conosco, a agir em nosso meio. Nós, Senhor, queremos ser usados pelo Senhor para avanço do Teu reino. Que o Senhor abençoe, Senhor, agora este tempo também que vamos passar, cultuando ao Senhor. E o nosso louvor, Senhor, é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor. Também, Senhor, que tudo aquilo que nós fizermos aqui, Senhor, cada oração, cada leitura bíblica, as ofertas, a mensagem do Senhor, o período que nós teremos de confissão, tudo aquilo, Senhor, que seja feito aqui, que o Senhor possa se agradar, que possamos, Senhor, realmente fazer com os nossos corações sinceros, por amor ao Senhor. E a nossa oração também, Senhor, é que o Senhor continue, Senhor, a falar conosco, usando o pastor Denis, Senhor, na ministração da Tua palavra. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos guardado, o Senhor é quem tem nos feito firmes, Senhor, na sã doutrina. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue a nos guardar e a nos sustentar, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos ler o texto bíblico de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós usamos aqui a versão revista e atualizada. O texto também estará projetado aqui. Nós vamos ler todo o capítulo 6, então eu peço que os irmãos, com atenção, em reverência, acompanhem a leitura da palavra. O título aqui é Livres do Pecado pela Graça, a Lei, a Escravidão e a Graça. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler juntos comigo os versos 22, 23? Vamos lá, todos juntos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso coração para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ainda em pé, vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor. Senhor, e tudo que sou.
meu pensar, sobre o meu pensar, tudo teu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina em mim, todo o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, todo o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Quero pedir ao nosso irmão Aníbal fazer uma oração de adoração ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque é único, digno de receber o nosso louvor. Senhor, agradecemos, Senhor, pela sua graça, que nós estamos aqui para aprender e louvar o seu nome, Pai Santo. Nos abençoe, Senhor, com a sua palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrado agora, que nós podemos sair daqui diferenciado, com o coração renovado. E estar sempre pronto, Senhor, para te servir e pronunciar o seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós agora vamos cantar um cântico, Buscai primeiro, preparando o nosso coração para o tempo que nós teremos de confissão ao Senhor. Buscai primeiro
convido a igreja a abrir o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7, 14. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler novamente todos juntos comigo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Você agora terá um tempo para confissão ao Senhor, enquanto nós ouvimos uma música. Depois desse tempo, a nossa irmã Sueli fará a Deus uma oração de confissão ao Senhor. Convido aqueles que puderem a se colocar novamente em pé. Enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor, aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, podem aproveitar o momento para isso. Lembrando, aqueles que nos visitam, que vocês não se sintam constrangidos, faz parte do nosso culto ao Senhor, trazer esses dízimos como responsabilidade nossa, nós como membros aqui da Igreja Batista do Dom Pedro, enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós amamos, Senhor, estar aqui em Tua casa, louvando ao Senhor, aprendendo mais do Teu reino, aprendendo mais de Ti, e ansiamos, Senhor, o Seu retorno, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pelo momento de dízimo e oferta que o Senhor proporcionou a cada um de nós, as pessoas devolveram o que é do Senhor, Pai. Nós agradecemos pelos nossos empregos, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito, e estamos devolvendo a Ti, Senhor, o que é Teu de direito, Pai. Nós Te amamos e agradecidos viemos para o adorar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. O pastor Denis tem a palavra. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós veremos os versículos finais do capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Até aqui, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção de podermos cantar louvores ao Senhor, de podermos ofertar, de podermos ler a Tua palavra, orarmos, confessar os nossos pecados, Pai. Nós carecemos, Pai, da iluminação do Teu Espírito para o entendimento da palavra, para vivermos de acordo com o Seu santo mandamento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor Deus, essa iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que tem nos iluminado, tem nos abençoado, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um aqui, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Pedro dedica o capítulo 2 a falar desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos líderes que estão à frente só fazendo mal ao povo, e além de eles não ensinarem a verdade, eles estão perturbando agora a verdade, estão tocando a verdade por sua própria cobiça, seus próprios desejos carnais, seu próprio erro. Pedro dedica o capítulo 2 inteiro a demonstrar para nós a perniciosidade que é um falso mestre. Queridos, eu quero dizer algo para você: cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está dando ouvidos, cuidado com aquilo que está seduzindo o teu coração.
Se não for a palavra de Deus, se não for a verdade do Senhor, não escute. Há em nosso meio, quando digo nosso meio evangélico de uma maneira geral, há aqueles ditos profetas de autoajuda que são perniciosos. Eles não pregam acerca de Cristo, eles não pregam acerca de confissão de pecados, eles não pregam aqueles que estão distantes do Senhor, o aproximamento do Senhor. Pelo contrário, eles massageiam o ego. Acontece aquilo que Paulo diz aos irmãos lá da igreja com Timóteo. Ele diz que aquela coceira no ouvido, aquele desejo de ouvir coisas que só agradem o coração, mas não falam a verdade. Esses falsos mestres, eles estão levando o povo ao erro, porque também, claro que todos nós que estamos com a palavra de Deus, precisamos olhar para a palavra de Deus e ver se a palavra de Deus está dizendo isso, e não sermos levados por esses enganos. Eles são atrevidos, como nós vimos semana passada, eles são arrogantes, eles não temem autoridade nenhuma, eles não obedecem a autoridade nenhuma. E agora, no final do capítulo 2, Pedro vai ser incisivo em dizer que esses falsos mestres, além da insanidade com que vivem a sua vida de pecado, foi isso que vimos semana passada, eles são vencidos pelo pecado. E diante do tema para nós, né, que somos cristãos, que estamos lidando contra os nossos pecados, esse tema fica desafiador, porque você e eu podemos cair no pecado. Você e eu, queridos, não somos mais dominados pelo pecado. Foi isso que foi lido em Romanos capítulo 6. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e o pecado não mais tem domínio sobre nós. Contudo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Precisamos ficar atentos, irmãos, uma vida de confissão de pecados. Foi o que foi lido também em 2 Crônicas, capítulo 7. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu sararei os seus pecados. Eu curarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete perdoar, porque faz parte de Deus perdoar. Deus é perdoador. Contudo, queridos, não flerte com o pecado. Não deixe que aquele pecadinho que de repente você é conhecido por ele, confesse esse pecado e abandone hoje. Não brinque com o pecado. Não ache que, pastor, eu sou assim mesmo, isso é o meu jeitão. Não é o seu jeitão, isso é pecado, isso é contra Deus. Porque senão, queridos, como nós veremos hoje, esses falsos mestres, eles estavam sendo dominados, isso significa ser vencidos. Eles estavam sendo vencidos pelo pecado, eles estavam vivendo a base do pecado, levando outros a pecar. E o pecado, ele é contagioso. É uma doença contagiosa, é o pecado, queridos. Então confesse o seu pecado. Confesse a Deus. Você já teve a oportunidade de fazer isso no culto? Agradeça a Deus por esse momento. E não deixe que pecados que são comuns, pecados que são rotineiros, de repente na sua vida, passam a fazer parte de um costume natural para você. Não seja assim, queridos. Não seja assim. A esses homens está destinada a negridão das trevas, foi o que o Senhor diz. Porque eles sim, eles tinham uma marca. Eles não confessavam os seus pecados. Não é à toa que eles não os enxergavam como pecado. Agora, se você está naquele grupo, daquelas pessoas que têm lutado contra o seu pecado, saiba, você é crente. Você tem o Espírito Santo do Senhor. Então continue lutando, meu irmão e minha irmã. O pecado, como diz em Hebreus, ele tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Ele bate a porta do nosso coração, da nossa mente, das nossas ações, todos os dias. Todos os dias. É preciso que você tenha uma vida de confissão de pecados. Pedro, como eu disse a você, ele é incisivo ao falar desses falsos profetas. Eles destroem. O desejo deles é engodar, ou seja, é fazer como isca, laçar pessoas, pescar pessoas para uma vida de devassidão, uma vida de pecado,
Por isso que eu iniciei a mensagem dizendo: o que você está ouvindo, tome cuidado, queridos. Aquilo de repente está massageando o seu ego, está mentindo para você e você muitas vezes está gostando. Porque isso não está confrontando o seu pecado. Fuja disso, queridos. Vá para a verdade. Muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, mas a verdade, ela realmente confronta e dói. Pois é, queridos. Disciplina do Senhor é assim. Disciplina do Senhor, ela fala a verdade para você. Ela não engana você. Ela vai te levar ao caminho de retidão e não de devassidão. Falsos mestres não têm o que dar. Eles não têm o que conceder. Porque eles mesmos, eles não têm essa fé. Eles não têm a verdade. Eles não vivem de acordo com a verdade. Por isso, quando eles pregam, eles ensinam, eles falam, eles mentem. Eles mentem. É preciso que eu e vocês sejamos maduros. E vamos diante do Senhor pedindo a Ele: Senhor, nos conceda sabedoria para fugir dessas coisas. São sedutoras. Nós vamos ver isso com os falsos mestres. Eles são sedutores. Eles enganam e eles vão naquele desejo carnal da sua natureza pecaminosa, da minha natureza pecaminosa, nos afastando de Deus. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe, queridos. Tenha uma vida de confissão de pecados, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero mais perto, eu quero andar do Senhor. Eu quero honrar o Senhor. Reina em mim, Senhor, com todo o seu poder, como nós cantamos, queridos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Viva perto do Senhor, se afaste dessas coisas que farão você pecar. Se afaste delas. Como eu disse a você, na semana passada nós vimos a insanidade com que esses falsos mestres estavam introduzindo ensino na igreja. Pedro é enfático em dizer que eles são destruidores. Eles são ignorantes. Eles não se submetem a nenhuma autoridade. Eles têm aquelas marcas de deformidades do engano. Eles vivem dessa forma. Os olhos deles são cheios de adultério, de infidelidade. Eles são maus, queridos, com uma capa de bondade, com uma capa atrativa, quando aquele evangelho não é evangelho, quais esses homens ensinam. Pedro faz a comparação com Baraque. Baraque se vendeu literalmente, né? Deixou-se ser vendido por causa do dinheiro, da ganância, da avareza. E a mesma coisa com que os falsos mestres estavam fazendo no meio do povo de Deus. Deus teria que usar ali uma mula, né, para falar com Balaão. Baraque foi aquele que chamou Balaão para profetizar contra o reino de Deus. Então Balaão é aquele exemplo, aquele homem que amou a injustiça e ganhou o prêmio dessa injustiça. O pensamento do versículo 17, ele continua, ainda está falando desses falsos mestres. E agora Pedro vai dar umas marcas, umas características daqueles homens que são vencidos pelo pecado. Ele diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Irmãos, eles são vazios. Eu creio que você já deve ter ouvido alguma pregação, algum ensino que seja, que ele fala. Você acha até interessante. São palavras até eloquentes. Você fala: coisa interessante, olha só. Isso é muito interessante. Você chega no final daquele ensino todo, você fala: mas que coisa vazia. Eu não aprendi nada. Isso não tem nada de palavra, isso é autoajuda. Lembrando que nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Isso só massageou meu ego, isso só me deixou no centro, que é uma das características desse tipo de culto. Centraliza o homem, aí o homem fica em evidência, aí o seu coração e o meu coração, que é vaidoso, gosta disso, e são vazios. São discursos vazios. Pedro diz: esses tais, eles são como uma fonte.
O que você espera de ter numa fonte? Imagina num deserto, numa região desértica. Tudo o que você quer encontrar é uma fonte, porque nessa fonte o que vai ter é água. Você precisa dela. Aquela água é fundamental para você viver. Então, quando você olha uma fonte, você fala, que bênção, é uma fonte. Você caminha para a fonte, se chega na fonte, ela não tem água. Ela não tem água. As nuvens aqui, é como elas ficam, as nuvens elas vão anunciando aquela grande chuva. Mas chega um temporal, leva aquelas nuvens, e aquela chuva que você esperava, aquelas nuvens estavam anunciando, ela não chega, não caiu uma gota. Por quê? Porque eles não têm água em sua fonte. Eles não têm chuva em suas nuvens. Eles são vazios. Eles são vazios. Essa é a marca da falsa doutrina, queridos. A falsa doutrina, ela faz dessa forma. Ela vai pregando coisas ilusórias, você vai sendo enganado, e aí, de repente, aquelas falsas doutrinas que você já as tinha como falsas, já não são tão falsas, porque até então há um fundamento. E o fundamento é o vazio ao qual elas foram criadas. Aí daqui a pouco você começa a crer em algumas coisas, você começa a falar, peraí, eu realmente sou tão pecador assim. Não, a Bíblia fala de pecador, mas agora, não, peraí. Novo Testamento, Antigo Testamento, não, Antigo Testamento é um Deus irado. Agora não, agora é um Deus da graça. Jesus é a graça. A Bíblia diz, Deus é amor. Então, essa questão de pecado, mas peraí, o Senhor Jesus já pagou o meu pecado. O pecado eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, eu não preciso confessar. Por quê? Porque se Jesus já pagou o meu pecado, então essa ideia desses pregadores falar sobre pecado, isso é errado. Não, hoje nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Olha, fomos libertos disso. Aí começa a pegar essas falsas doutrinas que você, sem a firmeza da palavra, você sendo levado, como Paulo diz em Efésios, por todo vento de doutrina, você é enganado. E eles começam a falar essas baboseiras, essas coisas contrárias ao Evangelho de Cristo, que diz que nós precisamos, sim, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Isso é verdade. Mas se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. É o que 1 João diz. Então nós somos pecadores. Então nós precisamos confessar o nosso pecado porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Então, ou seja, essa realidade de pecado, de confissão, de vida com Deus, ela é real, a Bíblia diz isso. Só que essas falsas doutrinas estão pregando aí que você é o centro. Você é o centro. Você precisa ser quase que adorado. Praticamente adorado, né? Porque se você está no centro de toda adoração. E começam a enganar, levar multidões a esse erro. Aí as pessoas começam a olhar e falam assim, nossa, que coisa gostosa de ouvir. Olha, como ela massageia o meu ego. Eu gostei. Isso é a verdade. Mas, queridos, são fontes sem água. Quando você passar por uma dificuldade na sua vida, por uma tragédia, ou até um momento de decisão que você precisa tomar, o que vai te sustentar é a palavra de Deus, queridos. O que vai te sustentar é a doutrina sã. É aquela que realmente nos alimenta. Graças ao Senhor, Deus tem manifesto a sua graça, fazendo com que eu e você aprendamos a palavra de Deus a cada dia. Conheçamos a verdade. E passemos a entender a verdade de Deus e não sermos levados por esses falsos mestres, queridos. Eles não podem dar porque eles não têm. Eles não podem dar porque, na verdade, a artimanha deles é momentânea. Não é à toa que sempre há novidades. Já parou para pensar? Não se firma essas falsas doutrinas. Elas não se firmam. Elas precisam de usar a linguagem digital, né, de uma atualização. Né? Então, é preciso que... Para quê? Para que você seja enganado. Para que pessoas sejam enganadas. Então, agradeça a Deus que você já não é mais o simples, lá do Salmo 19, porque a palavra de Deus está te dando sabedoria. Não diz que a palavra de Deus
ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Então, quando você vai para a palavra de Deus, eu falei, peraí, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Certa vez eu assisti um culto, uma mensagem, e eu assisti mesmo, eu estava assistindo, literalmente. E daqui a pouco um texto de Romanos, que é um livro doutrinário que a Bíblia deixa claro para nós, é o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Então, nesse determinado texto ao qual estava sendo pregado, falava sobre pecado. Mas o pregador, ele conseguiu, não sei como, aliás, eu sei como, pelas artimanhas do engano, né? Ele conseguiu não citar nem a palavra pecado. Como eu disse a você, num texto de Romanos, numa carta extremamente doutrinária, ele não citou sobre isso. Porque pecado é ruim. O pecado é que nos afasta de Deus. O pecado é que precisa ser confessado, porque diante de Deus ele é santo. Mas, queridos, foi o pagamento de Cristo na cruz, pagando pelo meu e seu pecado, que nos deu acesso ao Pai. Então, queridos, quando nós olhamos e pensamos sobre o pecado, nós vemos que Cristo venceu esse pecado e nos deu acesso a Deus. Por isso nós somos chamados filhos. Por isso que quando você está naquela luta semanal, aquela luta diária contra esses pecados que você sabe, que você e eu temos, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações, nós temos a certeza que quando nós pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, nós somos perdoados, porque Ele é fiel. Mas esse pecado, como eu disse a você, Romanos 12, tenazmente nos assedia, e fazendo com que a gente se entristeça. E ao mesmo tempo, quando nós confessamos nossos pecados, nós temos a certeza de que o Deus perdoador nos ama. E nós somos filhos. Glória a Deus por essa verdade. Essa é a verdade da vida cristã. Acontece que falsos mestres ensinam que não há necessidade dessa confissão. Não há necessidade de uma vida de retidão. Lembra dos antinomianos lá? A questão deles é contra a lei. Porque havia um ensinamento da seguinte forma, queridos, que Deus salva a nossa alma, algo imaterial. Logo, o corpo, ele assim, ele é pecador mesmo. Então, a alma que é o importante. Então, como Deus salvou nossa alma, o corpo, ele é pecador, então podemos continuar pecando, porque nossa alma foi salva. Olha só, queridos. Olha o tipo de ensinamento. A carne é má e o espírito é bom. Olha a perniciosidade disso. Leva a esse tipo de prática. Leva a esses falsos mestres serem vencidos e levarem outros a continuarem nessa vida de pecado. Para eles está reservada a negridão das trevas. Eles querem trazer momentâneos, né, como uma nuvem que passa, né? Eles querem trazer momentânea satisfação e alegria, mas para eles está reservada a negridão das trevas. Não há, como nós já vimos isso, o justo Deus sabe julgar os ímpios e os justos, esses falsos mestres que não têm nada para entregar, eles estão destinados à destruição. Mas a continuidade do versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Queridos, aqui é uma marca da sedução desses falsos mestres. Tem uma outra tradução que fala sobre essas palavras jactanciosas de vaidade, que eu achei muito interessante e precisa na definição dessas palavras jactanciosas de vaidade. Apregoando enormidades cheios de nada. Novamente, apregoando enormidades cheias de nada. É isso que eles estão fazendo. Eles são orgulhosos, eles são vaidosos, eles são vazios
eles são fúteis, e neste discurso, o que eles fazem? Eles vão iscando, e essa é a ideia do engodar que eu disse a você, eles vão fazendo os homens como isca, eles vão engodando pelas paixões carnais. E qual de nós que não tem paixão carnal? Faz parte da nossa natureza pecaminosa satisfazer os desejos da carne. Por isso que a carne milita contra o espírito. Então, olha a artimanha desses falsos mestres. Como é que eu vou iscar? Como é que eu vou seduzir os ouvintes? Eu vou partir das paixões que são naturais para eles. Por exemplo, homens e mulheres gostam que os seus egos sejam exaltados. Então, logo eu vou trazer palavras que vão exaltar a eles. Se eu trago essas palavras, as pessoas vão falar, esse discurso ele é palatável, ele é prazeroso, esse é gostoso de ouvir. Olha isso, queridos. Então, logo, você começa a ouvir coisas como assim, você é o melhor de Deus. Não fique triste, isso vai passar. Você precisa entender que o Senhor tem uma promessa para a sua vida. E hoje, saiba, se você crê, as coisas vão mudar. Você começa a ouvir essas coisas, pastor, mas isso daí é bom mesmo. Você começa a ouvir essas coisas, pastor, isso é interessante. Tudo que eu queria era vir para a igreja e o meu ego ser massageado. E quando o senhor fala isso, que joia! E o pior desses falsos mestres, muitos deles aí utilizam uma outra frase, queridos, que eu acho tão perigosa, desses homens que não temem a Deus, e até mulheres, né, que não temem a Deus, estão apregoando isso, que dizem, assim diz o Senhor. Queridos, assim diz o Senhor? Qual a certeza de que essas fontes sem água diz que assim diz o Senhor? Qual é a certeza dessas palavras arrogantes de conhecimento estão afirmando que assim diz o Senhor? O Senhor disse isso? Ou você queria que o Senhor tivesse dito? Ou pior, você está mentindo, você sabe que o Senhor não disse nada disso, mas as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. Essas pessoas não têm compromisso nenhum com Deus, queridos. Não é à toa que Pedro vai dizer a eles que eles são libertinos. Ele tem um excesso de luxúria desenfreado. Eles não têm freio, irmãos. Eles são lascivos. As suas paixões carnais, isso que é ensinado no meio do povo, isso, além de laçar essas pessoas, eles estavam cometendo o pecado de, além de viver nessa libertinagem, alguns que estavam acabando de sair desse mundo mal, alguns acreditam que a tradução literal para esses que estão prestes a fugir dos que andam no erro, são os novos convertidos. Pessoas vulneráveis. Irmãos, eu sou pecador, mas quando eu vejo discursos desses, que eu olho, de repente tem aqueles irmãos que a gente vê que estão sendo levados como manada. Eu não estou dizendo que esses irmãos e irmãs são indesculpáveis. Não, porque a Bíblia está na mão. A Bíblia está na mão de cada um. É você levar a sua Bíblia, você ler a sua Bíblia, você perguntar dúvidas que você tenha, mas a Bíblia está ali. Então não são indesculpáveis. Contudo, uma culpa não isenta a outra. Falsos mestres que pegam esses que estão iniciando na fé, esses que são simples, que começam a fazer discursos sedutores. Olha, Senhor Jesus, ele foi um grande mestre, um grande profeta. Senhor Jesus foi um homem bom, curou tantas pessoas. Senhor Jesus alimentou outras pessoas. O Senhor Jesus, ele ensinou com bondade, e ele sempre acolhia as pessoas. Aí você está ouvindo aquilo e fala, opa, é isso mesmo.
Até aqui eu tico embaixo, né? Fala assim, tá tudo ok. O Senhor Jesus, ele foi um homem que teve um conhecimento superior. Aliás, ele é um espírito superior. Hoje nós precisamos entender que a nossa vida aqui, nós erramos, nós falhamos, mas por nós servirmos a um espírito superior, nós não precisamos mais confessar ou deixar certas práticas. Por quê? Porque o Jesus, o grande mestre, ensinou que nós fomos libertos de todo esse mundo mal. Olha só, queridos, você começa a ouvir isso e fala assim, olha isso, é isso mesmo, que discurso, olha o pastor deles. Olha só que... O pastor deles não, viu? Só dei uma ilustração, tá? O pastor deles não pega esse tipo de coisa não, né? Olha só, que coisa, é verdade, Jesus é um espírito superior. Logo, eu sou filho de Deus, eu também sou um espírito superior. Então, é esse tipo de vida, é isso que eu quero. Isso é evangelho, isso não é evangelho, irmãos. Isso é engano. São palavras arrogantes trazidas para nós, e nós começamos a olhar aqui e falar, olha que discurso bonito. Olha que discurso, cadê o evangelho? Cadê o sofrimento de Cristo na cruz? Ele foi um grande profeta, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Cadê essa verdade? Cadê essa verdade de que eu e você deveríamos ser crucificados naquela cruz e ainda assim não pagaríamos o nosso pecado, mas ele nos libertou por tão grande salvação? Cadê essa mensagem? Não existe, irmãos. Não existe. Por quê? Porque eles querem trabalhar naquilo que traz aquela coceirinha aos teus ouvidos, massageia o seu ego, mas não te leva à cruz. Isso, queridos, é o que muitas vezes você vai ouvir. Por isso que eu volto à pergunta. Cuidado com o que você está ouvindo. Às vezes, irmãos, nosso coração é tão enganoso que esse tipo de fala, esse tipo de conversa pode ser tão sedutor que a gente começa a gostar disso. E o engano, parece redundante, né? Mas o engano é tão enganoso que ele começa a nos seduzir. E é isso que esses homens estão fazendo. Eles estão pegando aqueles que acabaram de fugir, né? Sair dessa vida de pecado e estão levando a uma vida de devassidão. Trabalhando aonde? Aonde o coração do homem se inclina. Para pensar. Acredito que quando eu citei alguma coisa dessa, você já pensou em alguma coisa que você já deve ter ouvido. Pastor, é legal isso daí. Não é legal, irmãos. Não é legal. Sabe o que é essencial? Você ir para a palavra de Deus. Você ir buscar o seu pastor, você conversar com ele, você orar acerca da palavra, você conhecer a verdade. Isso sim é o ideal, queridos. Esses falsos mestres existiam no período de Pedro. Esses falsos mestres existem nos nossos dias hoje. Eles existem, queridos. Versículo 19. Olha outra coisa que eles fazem, queridos. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmãos, há um conceito muito difundido de liberdade. Né? As pessoas dizem assim, não, a questão é que a igreja vai me cercar, a igreja vai tirar minha liberdade. Você já não ouviu isso? Já deve ter ouvido isso. A igreja vai me tirar a liberdade, porque chega lá, tudo pode, não pode, aí o pastor fala isso aqui pode, isso aqui não pode. Interessante esse conceito que as pessoas têm de liberdade, né? Então fala, não, eu quero ter uma vida livre. Eu sou livre. Eu nasci para ser livre. Irmãos, isso é um lei do engano. Não há liberdade longe de Cristo. Só tem dois tipos de caminho a seguir. Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Ou você é escravo do Senhor ou você é escravo do pecado. Essa ideia de liberdade, ela é mentirosa. Você pode ver, o que estão tentando incutir na sua cabeça e na minha cabeça? Um novo conceito de família. Um novo conceito de feminilidade.
um novo conceito de masculinidade. Aí você fala, não, mas isso daí é liberdade. Liberdade? Aqueles que não seguem esses novos conceitos, como eles são tidos? Como livres? Não é à toa que as pessoas querem seguir o curso desse mundo. Então, se você não está no curso desse mundo, você está fora dos ensinamentos. Então, que liberdade é essa? Qual liberdade? Qual pessoa que pode levantar aqui no nosso meio e dizer assim, eu sou livre, pastor. Eu posso ficar sem pecar. Meu pensamento, minhas ações, minhas palavras são completamente puras. Eu imaginei que ninguém podia se pronunciar aqui. Se assim for, ou você é escravo de Cristo ou você é escravo do pecado. Ou você serve o Senhor e Ele é o Senhor da sua vida, Ele tem domínio sobre você, ou o pecado tem domínio sobre você. As pessoas vivem trazendo essa ideia de liberdade, são livres para a devassidão do seu coração ser aflorada. A cada dia mais. É isso que esses falsos mestres estão prometendo. Liberdade. Acontece que o próprio texto diz que eles mesmos são escravos da corrupção. Então, ou seja, aqueles que vivem e são vencidos e dominados pelo pecado, queridos, para eles o pecar é tão natural que eles são escravos dessa prática do pecado. Então, ou seja, eles não conseguem ficar sem pecar. E eles querem induzir outros a pecarem também. Por quê? Porque para eles, entre aspas, a liberdade do pecado precisa ser vivida por aqueles também. Quando, na verdade, eles são escravos desse tipo de prática. Então, como é que eles podem prometer liberdade se eles não têm liberdade? Como é que eles podem dizer vocês vão ter uma vida livre se eles são escravos da devassidão com que vivem? Entenda, não sei se os irmãos estão percebendo esse discurso de mentiras. Esses discursos enganosos. Eles falam uma coisa que na verdade eles não conseguem viver, porque eles não têm. Não é à toa que a continuidade do versículo diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, se eu sirvo ao pecado, se eu sou vencido pelo pecado, eu me torno escravo dele. Os vícios estão aí para provar isso, irmãos. Os vícios estão aí. Essa ideia de liberdade fazem pessoas ficarem viciadas. Mas elas não conseguem deixar esse vício. Isso é liberdade, irmãos? Quando alguém tem um conceito de promiscuidade, de devassidão, a pessoa fala, não, eu sou livre. Não, ela não é livre. Ela precisa dar vazão para aquele desejo de devassidão. Ou seja, logo ela é escrava. Ela não consegue se libertar daquilo. Por isso que conversão é mudança de vida. Conversão é mudança de vida. Quando cristãos começam a falar assim, pastor, mas eu sou cristão, pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Peraí, você está querendo então? A questão não é essa. A questão é você está querendo servir como escravo de uma vida passada que você teve? Por que você não deixa essas coisas? Por que você não larga essas coisas? Se você tem o Espírito Santo de Deus e tem lutado contra o seu pecado, eu disse a você no início, meu irmão, você é crente. Porque uma das grandes marcas daqueles que não têm compromisso com o Senhor, eles não lutam contra os seus pecados. Eles ficam buscando brechas na igreja, nas ações que eles precisam tomar para dar vazão ao seu pecado. Isso não é liberdade, irmãos. Isso é escravidão. A conversão faz a gente servir a Cristo. Em Cristo nós somos libertos. Irmãos, é uma bênção você poder olhar para o pecado e falar assim, Senhor, isso te desagrada. Me ajuda, Senhor Deus, a não servir a esse pecado. E vencer aquele dia, irmãos. Isso é liberdade. Liberdade é para você ver uma vida de devassidão e você conseguir enxergar e falar assim, peraí, isso daqui é uma degradação. Lembra de uma característica dos falsos mestres? Eles eram como animais. Irmãos, os irmãos percebem hoje, muitas pessoas têm vivido a sua sexualidade como animais. Essa ideia de homens e mulheres terem vários parceiros, isso é coisa de animal. Isso é coisa de bicho. Isso é coisa de bicho que é irracional. Isso não é de Deus. Não é liberdade isso. Não, pastor, hoje eu posso escolher o que eu vou fazer
com o meu corpo. Você pode escolher o que você vai fazer com o seu corpo. Você é escravo desse desejo maligno que quer depravar a imagem de Deus em você. Irmãos, que coisa mais bela, complexa e maravilhosa que é o ser humano. Agora, que a coisa mais bestial, mais maligna, é que é ver um homem e uma mulher lidando entre si como animais. Irmãos, desfrutando dos seus desejos carnais como animais. Irmãos, isso é o pecado. Isso é a escravidão do pecado. Aí hoje você vê, né, uma moça e um rapaz, né, na juventude, que vivem coisas extremamente depravadas, que você começa a olhar para aquilo e fala, peraí, mas que nojo! Porque isso não é de Deus, irmãos. É a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Um cachorro não foi criado à imagem de Deus. Um gato não foi criado à imagem de Deus. Um papagaio não foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Mas a grande marca dessa vida de corrupção é serem escravos do pecado. Agora, o meu desejo é que todos aqui tenham esse conhecimento do Senhor. Essa vida verdadeira com Deus. Para que possa olhar para essa podridão, irmãos, e falar assim, Senhor, eu fui livre disso. Segundo a sua graça, Senhor, eu fui livre disso. Eu poderia estar vivendo isso e achar que isso estava sendo bom para a minha vida. Achar que eu estava sendo livre, quando na verdade eu estava sendo escravo dessa devassidão. Irmãos, o texto continua ainda. Versículo 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Irmãos, esses falsos mestres, de alguma forma, eles se envolveram com a igreja. O texto é claro em dizer aqui que, de alguma forma, eles entenderam, olha só, queridos, a perniciosidade do pecado. Eles entenderam o que faz mal. É isso. Por exemplo, Deus nos ensina os princípios naturais de vida, respeito, né? Cuidado, caridade, né? A ideia da fraternidade, a ideia de uma vida reta diante de Deus, o afastamento da devassidão. De alguma forma, eles viveram no meio do povo de Deus. Diz que eles escaparam das contaminações do mundo, segundo o conhecimento do Senhor Jesus. Mas, queridos, uma grande marca dessas pessoas que de repente passaram pela igreja do Senhor, dessas pessoas que disseram que um dia tiveram conhecimento do Senhor, elas, na verdade, retornando, elas só demonstram que elas nunca foram convertidas verdadeiramente. A ideia do joio e do trigo, sim. Mas, quando o Senhor Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele deu dois exemplos. A semente que foi semeada no solo rochoso e a semente que foi lançada entre os espinhos. Nessas duas demonstrações do Senhor Jesus, ele diz, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, há sementes que são lançadas em solo rochoso. Então, até recebe com alegria. Olha, que legal ser igreja. Olha, que legal fazer parte da igreja do Senhor. É muito jóia estar lá com o povo de Deus. É muito bom, né? Mas daqui a pouco vem as lutas do dia a dia. Vem as dificuldades do dia a dia. Vem a realidade de uma vida com Deus.
Você e eu sabemos. É difícil viver num mundo que jaz no maligno. É difícil você lutar contra os seus pecados. É difícil você perdoar. É difícil você amar o seu inimigo. É o que a Bíblia nos ensina. Acontece que essas pessoas que não tiveram seu coração transformado. Então, quando vem essas perseguições pela palavra, quando vem essas dificuldades da vida, elas logo abandonam. Mas também tem o terreno, tem a semente que foi semeada entre os espinhos. Está em Marcos capítulo 4, versículo 16 ao 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e aí ficando ela infrutífera. Então tem aqueles que a recebem com alegria, mas têm as dificuldades no dia a dia, eles abandonam. E tem aqueles também que, à medida que eles vão vivendo, vão vendo as coisas que acontecem no mundo, vão vendo essas dificuldades do viver cristão e eles abandonam. Na verdade, essa semente nunca germinou, irmãos. Essa semente não caiu em terra boa. Essa semente não ia dar fruto. São mesmo com esses falsos mestres. Eles aparentam ali, né? Ter ali escapado das contaminações, mas rapidinho eles são envolvidos. Essa é a ideia do enredar ali. De novo. Com o quê? Com o mundo de onde eles saíram. Porque, na verdade, eles nunca saíram do mundo. Por isso que há mundanismo, queridos, muitas vezes na igreja. Porque a tentativa de agradar essas pessoas que não tiveram o coração transformado, ela é falha. A tentativa de agradar corações que não foram transformados pelo Espírito Santo do Senhor só vai trazer mundanismo para a igreja. Só vai trazer coisas que vão ser atrativas, as pessoas vão gostar, falar, olha que joia, isso é muito legal, porque não houve transformação. Então eu posso continuar aqui a viver dessa forma, porque a igreja tem que se adaptar. Não é à toa que tem vários tipos de igrejas, então se não der certo aqui, eu vou lá na outra, Alguma vai me agradar, porque na verdade o coração não foi transformado. Então, essas pessoas que não tiveram o coração transformado, elas vão buscar o quê? Buscar coisas que vão continuar a não confrontar esse coração que não foi transformado. Essa é a marca, queridos. Então eles voltam a se enredar de novo, eles são vencidos. Agora, esse último estágio é pior do que o primeiro, porque eles demonstraram crer, pelo menos aparentaram crer, mas não tiveram o coração transformado. Irmãos, uma vez eu vi uma certa analogia, eu achei interessante, muito interessante. Diz que a porta de entrada da igreja, ela deve ser bem pequena, bem estreita. A porta de entrada da igreja deve ser bem estreita. Já a porta de saída deve ser bem larga. O que esse pastor estava querendo dizer com isso, né? Você precisa ser claro para as pessoas o que é o cristianismo, o que é a verdade, o que é crer em Cristo, uma vida com Deus, uma seriedade, membresia, o que é pecado, o que é uma vida de leitura bíblica, o que é compromisso com a igreja, o que é uma vida com Deus, o que é uma vida com Jesus. Aí a pessoa ouviu isso, aí você repete, você fala mais uma vez para ela, fala assim, olha, é isso, servir ao Senhor é isso, é ter o coração transformado, porque vida cristã é uma luta, mas é uma alegria, a certeza que nós temos, porque é o povo da esperança. Você começa a explicar. Por quê, queridos? Quando a pessoa decide abandonar, é só uma demonstração de que muitas vezes ela nunca entrou pela porta certa. Muitas vezes ela não conheceu o Senhor. Eu sei que o nosso coração, às vezes aperta, né? A gente fica triste, fala, nossa, mas não é fraqueza, é tristeza, é dificuldade. Eu sei, dói o nosso coração. E nós precisamos averiguar, sim. Não é à toa que eu penso no processo de Mateus 18, né? Há um processo, né? A falar com a pessoa, a buscar a pessoa, a fazer a pessoa se arrepender do seu erro para voltar para o Senhor. Após isso, queridos, é considerado gentil publicano. Por quê, queridos? Porque só vai demonstrar aquela fé que possivelmente, queridos, muitas vezes nunca tiveram.
Essa é a verdade do Evangelho. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Mateus 7 me arrepia, queridos. Quando a palavra de Deus diz que muitos aqueles que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, apartai-vos de mim. Igreja, queridos, povo de Deus, é um povo santo, santificado por Cristo Jesus. Agora é preciso que aqueles que são cristãos, a cada dia, queridos, reflitam sobre a sua fé. Eu não estou falando para trazer dúvida à sua fé, de maneira alguma. Eu estou te falando para te dar certeza sobre a sua fé. Queridos, lute contra os seus pecados, lute sim, lute para agradar o Senhor. Vamos ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida de seriedade. Esse mundo jaz no maligno, é podridão mesmo. Às vezes eu vejo alguns que, pastor, mas olha a lei que saiu, é isso mesmo. O estranho é ela não sair. O estranho é ela não sair. O estranho é as leis desse mundo obedecer a palavra de Deus, porque naturalmente eles são contrários à palavra de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Versículo 21, ele continua dizendo: Pois melhor lhes fora nunca tiverem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora, os princípios da palavra do Senhor foi ensinado. O princípio da palavra do Senhor foi exposto. Eu disse a você certa vez, né? Essa é a bênção do evangelismo. A bênção do evangelismo, quando você prega, é uma alegria. Quando você vê um pecador arrependido. A palavra de salvação. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor utilizou daquele momento, daquela pregação, daquele estudo, daquele folheto, daquele tempo em casa de pregação do Evangelho. Amém. Louvado seja Deus. Mas o outro lado do evangelismo também é a mensagem de condenação. Serão indesculpáveis, porque ouviram o mandamento do Senhor. Aliás, Romanos 1 diz que até a revelação natural, né, ela já faz com que o homem seja indesculpável. Eles conheceram o caminho da justiça, mas se apartaram do santo mandamento que foi dado a eles. Queridos, em 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: ouçam, queridos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essa certeza de que esses que abandonam, esses que diante do princípio, ouvem o princípio, desobedecem deliberadamente o princípio, eles só vão demonstrar que nunca foram daqueles que creram. É triste, queridos, mas essa é a realidade. Por isso, meu irmão, eu disse a você, minha irmã, não flerte com o pecado. Você foi confrontado com o pecado? Reflita sobre isso. Fala, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Balaão foi confrontado por uma mula. Para que ele visse aquele caminho errado ao qual ele estava seguindo. Deus utiliza meios de nos confrontar, de falar, peraí, está errado isso aqui. Não, está errado. Meu irmão, não faça isso. Agora, o estranho é quando você vê pessoas que se dizem cristãs, que conhecem a verdade e simplesmente entende que aquilo é um erro e decide continuar nesse erro. Pode ser que essa pessoa nunca teve o coração transformado, irmãos. Pode ser que, como João está dizendo, nunca foram dos nossos. Pode ser que essa pessoa, ela entendeu parte da fé, mas não teve aquele coração transformado.
aquele coração arrependido, aquele coração de obediência, aquele coração que serve a Deus. Foi isso que aconteceu com esses falsos mestres. E ele termina dizendo com esse provérbio: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Para esses falsos mestres, queridos, aquilo que eles vomitaram, né, de dentro de si mesmos, é aquilo que os alimenta. Eles voltam aquele vômito, aquilo que saiu de dentro deles mesmos, para achar que aquilo os alimentava. É interessante que o cão e o porco são dois animais impuros. É que hoje se fala que o cachorro é amigo do homem, né? Mas na época, o cão era animal impuro, né? Então o Senhor Jesus usa essas duas colocações, tanto do cão e do porco. Não deis aos cães as coisas santas, né? E não dei aos porcos para que não pisem, né? Então, o cão é um animal impuro. A comparação que Deus faz aos falsos mestres são esses cães aqui. Esses cães que eles voltam a se alimentar daquilo que eles mesmos cuspiram. Do próprio mal que há no seu interior, do qual eles vomitaram, agora estão se alimentando. E o porco, queridos, aqui? O porco que foi lavado. Olha só, por isso que esses tiveram um certo contato com o Evangelho. Eles foram lavados das suas imundícies. Eles foram lavados externamente daquilo que fazia mal a eles. Quando eles olharam para o lamaçal, o que eles falaram? Eu vou voltar para lá. Essa é a marca daqueles, queridos, que são vencidos pelo pecado. Voltar ao mal do que praticaram. Voltar para o mundo do qual de lá disseram que saíram, mas nunca saíram. Sempre estava em seu coração. Meus irmãos, o meu desejo é que você não seja vencido pelo pecado. Quando eu estava pensando nesse tema, eu falei assim, é um tema ruim, né? Da gente ouvir. Vencidos pelo pecado? Como assim, pastor? Nós lemos Romanos 6, pecado não mais terá domínio sobre nós. Amém, queridos, é verdade. Mas Romanos 6 também diz que se nós obedecemos essa vida essa servidão ao pecado, nós nos tornamos servos dele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem vocês estão servindo? Pastor, mas eu entendo o que o senhor está falando aí, pastor, mas tem certas coisas que é difícil. Então, meu irmão, é uma escolha. Você vai ser dominado por esse tipo de pensamento? Por esse tipo de prática? Por esse tipo de desejo? Olha do que você foi salvo, irmãos. Olha do que você foi salvo. Para pensar. Olha do que Deus te livrou. A podridão de uma vida de escravidão, de pecado que você estava destinado a desfrutar. Mas Deus falou assim, não. Eu vou tirar do curso desse mundo. Para ser meu filho e minha filha, para servir a mim. Para fazer parte da igreja que eu salvei com meu próprio sangue. A igreja que eu amo, que eu sustento, que eu cuido. Deus te chamou. Não seja vencido por esse pecado. Não seja vencido por essa prática. Ela te faz mal, te faz voltar para o vômito. Te faz voltar para o lamaçal. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso conduzir a minha vida olhando para as coisas de pecado. Olhando para as coisas dos quais eu fui livre. Eu não posso ser vencido por isso. Eu não posso, Senhor. Então ore ao Senhor para que você não seja seduzido. Mais uma vez, cuidado com o que você ouve. Cuidado, às vezes você vai perceber nessas coisas, não há Deus nisso. Não há Cristo. Não há verdade, não há cruz. Não há salvação. São mensagens de engano.
Cuidado que muitas vezes essas coisas vão alimentar desejos no teu coração que vai te fazer se afastar de Deus. Não seja vencido pelo pecado. Essa é a marca dos falsos mestres. Além deles levarem outros a pecar, eles vivem a insanidade do pecado e vivem vencidos pelo pecado. Agora você, meu irmão, você é cristão. Você é escravo de Cristo. Peça ao Senhor forças para continuar lutando. Continue lutando. Utilize, queridos, dos meios de graça que Deus tem dado a você e a mim. A sua igreja, a sua família, os seus irmãos. Pessoas que amam verdadeiramente você, um amor verdadeiro. Use desses meios de graça para você se afastar dessa vida de pecado. Não flerte com esse passado que você tinha, que só te envergonhava, que só trazia tristeza. Viva para a honra e glória do Senhor. Que você e eu não sejamos vencidos por esse pecado, queridos. Que nós vivamos para a honra e glória do nosso Deus durante os nossos dias. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção, por ouvir a Tua palavra. Pai, um texto tão confrontador que esse que o Senhor deixou para nós hoje, Senhor Deus, onde Pedro fala diretamente contra o pecado dos falsos mestres. Nós não queremos, Senhor Deus, ser vencidos por esse pecado que tenazmente nos assedia. Queremos ser fiéis, queremos ser sinceros ao Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Se nós hoje estamos reunidos aqui, Senhor Deus, como igreja do Senhor, foi porque o Senhor agiu com toda a graça e toda a misericórdia. Então nos ajude, Senhor Deus, a vivermos em santidade. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos servos e servas que amam o Senhor, que não querem viver na concupiscência desse mundo, Senhor. Obrigado porque nós fomos livres dele, Senhor Deus. Nós fomos lavados pelo sangue regenerador do Teu Filho Jesus. Então nos ajuda, Senhor Deus, no nosso dia a dia, a lutarmos contra o pecado, Senhor Deus. Contra esses nossos pensamentos, contra muitas vezes as palavras, Senhor Deus, e também as ações que por vezes, Senhor Deus, nós podemos ter cometido. Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, Deus. Obrigado pela bênção de podemos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, Pai, nos afastarmos do pecado. Faz com que não sejamos vencidos por ele, Senhor Deus, mas vivamos para a Tua honra e glória. Mais uma vez eu te agradeço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.